Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Último jogo da 17ª rodada. Primeiro jogo da trilogia, né? Teremos 3 jogos aí, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Esse, que aconteceu hoje, nesse domingo, dia 27, pelo Brasileirão, e 2 pela Copa do Brasil. No meio, o Flamengo tem outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, Atlético também, mas teremos aí essa sequência de Flamengo e Atlético. E jogaram no Maracanã, Flamengo apresentando aí mais dois novos contratados, o Saúl, o espanhol, e o brasileiro Emerson Royal, um lateral direito, outro meio-campista, com festa, mais de 50 mil pessoas no Maracanã, e o Flamengo, a moda da casa. Não é pizza, não é pizza, mas é o Flamengo, a moda da casa. Como é o Flamengo, a moda da casa? Posse de bola, quando não dá no toque, bola parada, gol do Léo. Aí eles ficam se revezando, uma vez é o Léo Ortiz, de vez em quando é o Léo Pereira, dessa vez foi o Léo Ortiz de cabeça, dando o placar final, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Com isso, o Flamengo assume a liderança isolada com um jogo a menos, porque o Cruzeiro, que era o líder, perdeu em casa para o Ceará. Tudo perfeito para o Mengão. Foi justa a vitória do Mengão? Como foi o jogo? Você gostou, não gostou? Então a gente vai falar agora, nesse momento, como foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver falando lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que se o frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você assiste. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica, tá? Você pode fazer isso 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. Então, além de curtir e compartilhar, não deixe de hypar os vídeos. Vamos lá, galera. Primeiramente, vamos aqui logo para a classificação. Como eu falei, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 36 pontos e 16 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos, tá? É um jogo contra o Sport, se eu não estiver enganado. O segundo colocado é o Cruzeiro, que tem 34 pontos, perdeu a liderança, só que com 17 jogos. Então o Flamengo ainda pode abrir mais ainda para o Cruzeiro. O Flamengo pode abrir 5 pontos para o Cruzeiro, tendo esse jogo adiado. O Flamengo ganhando. O Palmeiras, que é o terceiro, tem 32 e tem 2 jogos a menos. Se o Palmeiras ganhar os 2 jogos, o Palmeiras chega a 39. Porque tem 32, chega a 38, desculpa. Chega a 38, tem 32, chega a 38. Ou seja, só passaria o Flamengo se o Flamengo perder o jogo atrasado, que é pro Sport. Mas hoje, em relação ao Cruzeiro, o Flamengo está a 2 pontos com um jogo a menos. E aí, se você for olhar por pontos perdidos, o segundo colocado não é o Cruzeiro, é o Palmeiras. É o Palmeiras, por pontos perdidos. Mas, enquanto não colocar tudo em ordem, né, não acabar os asteriscos, o Flamengo é o líder do campeonato, com um jogo a menos, com 36 pontos, 2 pontos a mais que o segundo colocado, que é o Cruzeiro. O próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, no Maracanã de novo, só que pela Copa do Brasil, e pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai até o Ceará enfrentar o Vozão, que venceu o Cruzeiro. O Flamengo é líder porque o Ceará ganhou do Cruzeiro lá em Minas Gerais. E agora o Flamengo enfrenta o Ceará lá. Bom jogo. E aí tem aquele detalhe. Como é que o Flamengo vai para esse jogo contra o Ceará? Porque esse jogo contra o Ceará é na metade, é no meio.
entre os dois jogos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Eu acho que vai depender muito do resultado do Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Porém, o Flamengo disse que a prioridade esse ano, se tiver que priorizar Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, vai no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai assistir. Bom, que o Flamengo vai com um time forte contra o Ceará, a gente sabe. Até porque, contra o Ceará, já vai ter o Saul e o Royal. Além da galera que pode estar chegando, né? E tem mais uns 2 ou 3 para chegar aí. Então, time o Flamengo tem. Bom, e o Atlético Mineiro? Com esta derrota, o Atlético Mineiro está aqui na 13ª colocação com 15 pontos. 2 jogos a menos. Nesse momento, o Atlético Mineiro está a 5 pontos da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro vem de 3 derrotas seguidas. O Atlético Mineiro vem de 3 derrotas seguidas. É complicado. Complicado para um time do tamanho do Atlético Mineiro. 3 derrotas é complicado. E aí os campeonatos que estão se jogando é diferente. O Atlético Mineiro agora olha para a galera que está atrás. Tudo bem, tem jogos a menos. Mas o Santos também tem jogo a menos. O Vasco tem jogo a menos. O Fortaleza tem jogo a menos. O único que não tem jogo a menos que está atrás do Atlético Mineiro é o Vitória. Porque o restante tem todo mundo jogo a menos. Até o Sport tem jogo a menos. Então, a situação do Atlético hoje é a galera que está brigando contra o Z4. O Galo, no próximo final de semana, o Galo continua no Rio para jogar contra o Flamengo na quinta-feira, acho eu. Eu não sei se o Galo vai voltar para Minas para depois vir aqui para o Rio. De repente faça isso, né? Não é tão longe. Tem o Flamengo de novo pela Copa do Brasil aqui no Rio. E pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana, no domingo, dia 3, o Atlético pega o Bragantino em casa. Jogo complicado. O time do Bragantino é bom time e o Bragantino está disputando um campeonato diferente do Atlético Mineiro nesse momento. O Bragantino está na parte de cima da tabela e o Atlético Mineiro na parte de baixo. Mas é uma oportunidade do Galo em casa vencer. Agora, qual é o Galo? A mesma pergunta que eu fiz para o Flamengo eu faço para o Atlético Mineiro. Qual é o Galo? O Galo vai dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, a sua posição que está no Campeonato Brasileiro, ou vai dar prioridade à Copa do Brasil? No caso do Atlético Mineiro, acho eu, e nesse momento o dinheiro vai falar mais alto. Porque se o Atlético Mineiro passa pelo Flamengo, vai para as quartas de final, é uma grana que entra. O Atlético Mineiro está esgulepado, devendo até o tio do mercadinho, né? A devendo a Deus e o mundo. Então, o Atlético Mineiro visa o dinheiro. Pode pagar caro por causa disso. Mas, irmão, é a condição que colocaram o Atlético. Agora, se o Atlético está nessa condição, não foi por falta de aviso. A cartilha do Atlético, a cartilha que o Galo seguiu, é quase a mesma cartilha que o Cruzeiro seguiu quando caiu. É quase a mesma cartilha. Estudou na mesma cartilha. Um monte de gente avisou, inclusive eu. Se está passando por esse momento agora, não foi por falta de aviso. Isso estava na cara que ia acontecer. Bom, mas isso aí é um outro assunto. Então, o Atlético, pelo Campeonato Brasileiro, pela 18ª rodada, joga contra o Bragantino. E aí a gente vai para o jogo. Cara, no primeiro tempo... Primeiro, o jogo foi a mesma tônica no primeiro e segundo tempo. O Flamengo com posse de bola, o Atlético Mineiro atrás, aproveitando os espaços, jogando no contra-ataque, aproveitando o erro do Flamengo. O jogo foi todo assim. O Atlético atrás, esperando recuperar uma bola para sair na velocidade. E no primeiro tempo, tivemos chance dos lados, mas a chance mais clara foi a do Rony. Pô, irmão, tu não pode perder um gol igual o Rony perdeu.
Teve uma atrapalhada lá do Rossi, acho que com o próprio Rony. Porra! A trave tem o quê? 9 metros, 9,15, sei lá. Porra! Tinha 1,5 metro aqui, onde estava o Varela. Porra! E o outro lado todo vazio. Ele nem olhou para chutar, irmão. O gol estava todo aberto, era só tocar pro lado que ele ia fazer o gol. Caralho, ele chutou exatamente onde estava o jogador do Flamengo. Ah, porra. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. É um dos gols mais... Quando forem fazer... vamos fazer aqui uma retrospectiva do Brasileirão 2025. Você pode ter certeza que esse gol que o Rony não fez vai estar entre um dos mais perdidos. Você pode ter certeza que vai estar. Porra, não tinha ninguém, só tinha o Varela quase do lado da trave e o outro lado todo vazio, cara. Então foi um dos gols mais perdidos do campeonato. Se não foi o gol mais perdido no campeonato até agora. Foi esse do Rony. Mas como é que o Atlético Mineiro conseguiu esses lances? Contra-ataque. Conseguia recuperar uma bola, o Flamengo errava um passo, ou ali na disputa de bola o Atlético conseguia. Velocidade. Tinha jogadores de velocidade. O Coelho, o Rony, o Hulk, com muita velocidade. O Scarpa jogando mais ali como ala, com o Gabriel Menino como ala de um lado e o Scarpa como outro, e velocidade. Jogou com 3 zagueiros, foi gol pra se defender, irmão. E sair no contra-ataque. Foi o jogo todo assim. E poderia ter feito o gol se o Rony não tivesse perdido. O Flamengo também criou oportunidades, criou com o Pedro. O Flamengo criou. Então foi um jogo no primeiro tempo mais dinâmico, mais veloz, com os espaços, com chances. Só que não saiu o gol. No segundo tempo, continuou a mesma tônica. Só que no segundo tempo, se eu não estiver enganado, o Atlético Mineiro teve 1 ou 2 contra-ataques só. O Flamengo não deu muito contra-ataque. O Flamengo conseguiu cortar, o Flamengo errou menos, conseguiu cortar esse contra-ataque, e é óbvio. Eu estava vendo o jogo, e quem estava comentando o jogo pelo Premier é o meu amigo Marcelo Barros. Estava comentando lá o jogo, que ele tem lá a sua situação com a Betano, né? A aposta, mostrando as odds, e o Marcelo Barros, irmãozão, que estava comentando. Eu mandei até uma mensagem pro amigo Marcelo Barros. Mandei até uma mensagem para ele. Eu falei, cara, o jogo tá perigoso. O jogo tá perigoso pro Flamengo. O time do Galo é muito veloz. Eu até mandei aqui para ele. Aqui para ele, ó. Marcelo Barros, eu até botei aqui, ó. Nem se dá para ver, ó. Aqui, ó. Jogo perigoso para o Flamengo. O Galo está veloz. Talvez o cansaço decida o jogo. Aí o Marcelo me respondeu, né? Falando, quando ele teve um tempinho lá, ele falou, cara, talvez o cansaço do Atlético Mineiro ajude o Flamengo. E aí o Flamengo faz logo 2 mudanças, porque o Arrascaeta não conseguiu jogar. E o Alan já tinha tomado o cartão amarelo, saiu. Mas ele tira o Arrascaeta e tira o Plata. Ele já bota o Everton Araújo, já no segundo tempo, logo começa, porque o Alan já estava com o cartão amarelo, adianta um pouquinho o Jorginho. O Jorginho é um monstro. O Jorginho não foi eleito o melhor terceiro do mundo à toa. Não foi de cagada. O Jorginho é um monstro. Monstro. Se alguém tinha alguma dúvida, realmente não entende porra nenhuma de futebol. É igual o cara que acha que o Saúl não vai jogar aqui no Brasil. Realmente, ou tá com muita má vontade, ou torce para outro time. Porque se você só pensar no futebol, é coisa que pode até acontecer. Mas acho muito pouco provável que o Saúl não vai jogar aqui. Tá? E aí, o Flamengo bota esses 2 jogadores, o Alcian e o Araújo, o Luiz Araújo, fica com muita velocidade, muita correria, e aí o Cuca faz uma mudança. Ele tira o Gabriel Menino, que estava fazendo ala, e bota o Júnior Santos.
acho que faltou peça ao Atlético Mineiro. Porque o Júnior Santos e ninguém, e um Cone, quase que a mesma coisa. E ali o Flamengo começou a cair com o Wallace e criar oportunidade. E aí o Galo se perdeu um pouco, não conseguiu mais marcar, ficou muito mais atrás e o Flamengo começou a martelar a bola, uma bola ou outra, o Flamengo perdia, mas conseguia recuperar, o Atlético não estava mais contra-atacando, o Flamengo martelando, e aí, uma bola parada, no lance em cima do Wallace, que entrou muito bem, mais uma vez, tomou um cartão amarelo bobo, mas normal, garoto, especialidade da casa, falta a batida, Léo Ortiz vai lá, cabeceia, 1-0 Flamengo. Depois o Flamengo cria mais algumas situações, e aí vai chegando para o final do jogo, o Atlético dá uma pressãozinha, joga uma bola lá, tem uma boa bola, um erro do Flamengo, o Atlético recupera a bola, tem um chute, o Rossi defende, mas termina o jogo, o Flamengo 1-0, e aí, na minha opinião, placar justo. Foi o jogo de um time que quis atacar, controlou o jogo, contra o outro que jogou com bloco baixo, tentando contra-atacar. Podia até dar certo. O Galo poderia ter vencido se o Rony faz o gol. O Flamengo ia mais para frente, poderia ter saído um segundo gol do Galo. Poderia. É uma estratégia. E eu acho que é a única estratégia que o Atlético tem hoje para enfrentar o Flamengo. Não dá para o Atlético Mineiro tentar ficar com a posse de bola. Não tem jogador para isso. E se quiser jogar muito aberto contra o Flamengo, o Atlético Mineiro vai ter problema, porque os seus defensores são lentos. Então eu vejo, a única maneira do Galo fazer isso, jogar contra o Flamengo, é dessa forma. Só que nesse jogo não deu. E o Flamengo venceu, na minha opinião, com justiça. E aí você pega aqui alguns números, parelhos. O Flamengo deu 16 chutes, o Atlético Mineiro 13. O Flamengo deu 6 chutes em direção ao gol. O Galo 5. Por quê? Saía no contra-ataque. Mas a maioria desses chutes do Galo foram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo deu uma cansada. E isso é complicado. Mas também ficar correndo atrás do adversário o tempo inteiro cansa. O Flamengo teve 60% de posse de bola. O Flamengo teve mais acertos de passes. Escanteios, acabou que o Atlético teve mais escanteios, cartões amarelos 4 para cada lado, mas o que definiu foi o número maior de chutes e a posse de bola do Flamengo. Na minha opinião, vitória justa do Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!